A chuva caía como uma cortina pesada sobre a calçada. Marina apertava a mão pequena de Sofia com força, sentindo os tremores da filha atravessarem seus dedos gelados. Suas roupas encharcadas grudavam no corpo, e a água escorria pelo rosto, misturando-se com lágrimas que ela tentava conter. 2 dias sem comer, 2 dias ouvindo os gemidos de fome da filha de 6 anos. A padaria diante delas brilhava como um palácio dourado. Vitrines reluzentes exibiam pães artesanais, bolos decorados, doces que pareciam obras de arte. O aroma que escapava pela porta giratória era uma tortura. Sofia puxou a mão da mãe. "Mamãe, está cheirando tão gostoso", murmurou a menina a voz fraca. Marina engoliu em seco. Sabia o que precisava fazer, mas a humilhação antecipada já queimava em seu peito. Respirou fundo e empurrou a porta de vidro. O calor do ambiente as envolveu imediatamente. Clientes bem vestidos conversavam, enquanto escolhiam produtos caros. Uma funcionária de uniforme impecável as olhou de soslaio, o nariz franzindo ligeiramente. Marina caminhou até o balcão, cada passo parecendo pesar toneladas. Sofia se escondia atrás dela, agarrada à sua roupa molhada. No fundo da padaria, um homem de terno azul marinho supervisionava um funcionário que organizava prateleiras. Ele tinha cerca de 40 anos, cabelos escuros perfeitamente penteados, uma postura que exalava autoridade e privilégio. "Com licença", Marina chamou, a voz saindo trêmula. O homem virou-se, avaliando-a da cabeça aos pés com evidente desagrado. "Senhor, nós estamos com muita fome. Queria saber se tem alguma comida que o senhor vá jogar fora. Sobras, qualquer coisa. A gente pode pegar do lixo mesmo. Não tem problema." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os clientes próximos pararam de conversar, virando-se para observar a cena. O homem de terno cruzou os braços, uma expressão de repulsa tomando conta de seu rosto. "Você está falando sério?" Ele perguntou, a voz cortante. "Acha que este é que tipo de estabelecimento?" "Por favor, senhor, minha filha não come há 2 dias." Ricardo Tavares, dono da rede de padarias mais luxuosas da região, deu um passo à frente. Herdeiro de um império construído pelo pai, ele nunca havia conhecido necessidade, nunca havia passado fome, nunca havia precisado pedir nada a ninguém. "Eu não me importo", ele disse friamente. "Este não é um local para gente como vocês. Vocês estão assustando meus clientes. Eu só preciso de um pedaço de pão velho, qualquer coisa." Ricardo estalou os dedos, chamando 2 seguranças que estavam próximos à entrada. "Tirem essas 2 daqui imediatamente. Não quero esse tipo de gente manchando a reputação do meu negócio." Sofia começou a chorar, agarrando-se à mãe com desespero. Marina tentou falar, mas sua voz morreu na garganta quando os seguranças as agarraram pelos braços. Os clientes observavam constrangidos, alguns desviando o olhar, outros filmando discretamente com os celulares. "Vocês estão machucando minha filha", Marina gritou enquanto eram arrastadas em direção à porta. "Deveria ter pensado nisso antes de vir aqui pedir esmola", Ricardo retrucou, voltando-se para verificar se algum produto havia sido tocado. "E se eu vê-las perto daqui de novo, chamo a polícia." Elas foram jogadas na calçada sob a chuva torrencial. Sofia soluçava descontroladamente enquanto Marina a abraçava, sentindo a vergonha queimar cada centímetro de sua pele. Alguns pedestres passavam apressados, evitando olhar diretamente para elas. A porta da padaria se fechou e, através do vidro, Marina viu Ricardo conversando normalmente com um cliente, como se nada tivesse acontecido. "Mamãe, minha barriga dói", Sofia choramingou. Marina beijou a testa da filha, suas próprias lágrimas misturando-se com a água da chuva. "Vamos encontrar algo, meu amor, eu prometo." Naquela mesma noite, Ricardo Tavares dirigiu sua BMW pelas ruas iluminadas até sua mansão no bairro mais nobre. O portão automático se abriu, revelando um jardim meticulosamente cuidado e uma casa de 3 andares com janelas enormes.
Ele estacionou na garagem ao lado do Mercedes de sua esposa e entrou pela porta lateral que dava direto na cozinha gourmet. A casa estava estranhamente silenciosa. Normalmente Patrícia estaria assistindo televisão na sala ou lendo no escritório. Ricardo afrouxou a gravata e subiu as escadas. A porta do quarto estava aberta e ele parou no corredor ao ver malas abertas sobre a cama. Patrícia, uma mulher elegante de 42 anos com cabelos loiros curtos, dobrava roupas metodicamente e as colocava nas malas. Ela nem se virou quando ouviu os passos do marido. "O que está fazendo?" Ricardo perguntou, a voz carregada de irritação. "O que parece que estou fazendo? Estou indo embora." Ela respondeu com calma, continuando a empacotar. "Isso é ridículo. Vamos conversar como adultos." Patrícia finalmente o encarou, seus olhos verdes frios como gelo. "Conversar? Como você conversou com a Fernanda, sua secretária?" Ricardo empalideceu. "Como você... Não sou idiota, Ricardo. Encontrei as mensagens, os recibos de hotel, tudo. Você realmente achou que eu não descobriria?" "Patrícia, foi um erro. Podemos resolver isso." Ela soltou uma risada seca. Não podemos. Você sabe o que é engraçado? Durante todos esses anos, fui eu quem realmente manteve seus negócios funcionando. Enquanto você brincava de executivo importante, eu cuidava dos contratos, negociava com fornecedores, mantinha os livros em ordem. Você acha que seu império se sustenta sozinho? Você está exagerando seu papel nisso tudo." Patrícia fechou a mala com um movimento brusco. "Vamos ver se estou exagerando. Estou levando todos os contratos importantes, todos os contatos com os fornecedores principais, todos os documentos financeiros que só eu sei como interpretar. Boa sorte tentando manter tudo funcionando sem mim. Você não pode fazer isso. São documentos da empresa. Posso e vou. E pode ficar com a casa. Estou indo para o apartamento que comprei com meu próprio dinheiro, aquele que você nem sabia que existia porque nunca prestou atenção em nada além do seu ego." Ricardo tentou bloquear a passagem quando ela pegou as malas, mas Patrícia o empurrou com força surpreendente. "Saia da minha frente. Meu advogado vai entrar em contato com você sobre o divórcio." "Patrícia, espere. Podemos conversar sobre isso." "Não há nada para conversar. Você fez sua escolha e eu estou fazendo a minha. Tchau, Ricardo." Ela desceu as escadas com as malas e minutos depois, Ricardo ouviu o carro dela saindo da garagem. Ele ficou parado no quarto vazio, cercado por cabides vazios e gavetas abertas. Pela primeira vez em anos, uma ponta de medo atravessou seu peito, mas seu orgulho rapidamente sufocou o sentimento. Ele não precisava dela. Tinha construído aquele império, não ela. Enquanto Ricardo afundava em sua arrogância, Marina e Sofia caminhavam pelas ruas escuras procurando abrigo. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas elas estavam completamente encharcadas. Sofia mal conseguia manter os olhos abertos, seu corpo pequeno tremendo de frio e fome. "Mamãe, não aguento mais andar," a menina murmurou. Marina a pegou no colo, sentindo as forças faltarem em seus próprios membros. Ela precisava encontrar um lugar, qualquer lugar onde pudessem passar a noite. Viraram uma esquina e viram uma luz acesa em um prédio baixo. Uma placa simples na frente dizia: "Abrigo Comunitário Esperança." Marina subiu os degraus e bateu na porta. Momentos depois, uma senhora de cabelos brancos presos em um coque abriu. Ela tinha cerca de 70 anos, rugas profundas ao redor dos olhos bondosos, e vestia um avental florido sobre um vestido simples. "Meu Deus, vocês estão encharcadas! Entrem, entrem rápido!" a senhora disse, abrindo a porta completamente. O interior era simples, mas limpo. Havia uma sala com sofás gastos, uma televisão antiga no canto e o cheiro de comida vindo de algum lugar nos fundos. Algumas pessoas estavam sentadas, conversando baixinho. "Sou Dona Eulália," a senhora se apresentou. "Este é nosso abrigo. Vocês precisam de ajuda?" Marina assentiu, incapaz de falar por causa do nó na garganta.
Dona Eulália pegou toalhas de um armário e começou a secar Sofia gentilmente. Quando foi a última vez que comeram? 2 dias, Marina sussurrou. Dona Eulália chamou um voluntário, um homem jovem de barba espessa. Paulo, traga sopa e pão da cozinha rápido. Minutos depois, Marina e Sofia estavam sentadas à mesa comendo. Marina tentava comer devagar, mas seu corpo implorava por mais. Sofia devorava o pão como se fosse desaparecer. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina enquanto ela observava a filha finalmente saciando a fome. Calma, tem comida suficiente, Dona Eulália disse gentilmente, sentando-se ao lado delas. Vocês podem ficar aqui quanto tempo precisarem. Não temos como pagar, Marina disse envergonhada. Não cobramos nada. Este lugar funciona com doações e trabalho voluntário. Se quiser ajudar nas tarefas do abrigo, quando estiver melhor, seria ótimo, mas não é obrigação. Um homem de meia idade, vestindo roupas surradas mas limpas, aproximou-se da mesa. Ele tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados e uma postura que sugeria que nem sempre havia vivido ali. Dona Eulália, preciso conferir as contas das doações deste mês, ele disse, segurando uma pasta. Marina, Sofia, este é Jorge. Ele nos ajuda com a parte administrativa do abrigo. Jorge estendeu a mão para Marina com um sorriso gentil. Bem-vindas. Sei como é difícil chegar aqui pela primeira vez. Eu mesmo dormi na rua por 3 meses antes de encontrar este lugar. Marina apertou sua mão, surpresa pela honestidade dele. Jorge se sentou com eles, enquanto Dona Eulália ia buscar roupas secas. Fui empresário durante 20 anos, Jorge contou. Tinha uma distribuidora de alimentos. Então um sócio que eu confiava aplicou um golpe, desviou todo o dinheiro e deixou dívidas em meu nome. Perdi tudo em 6 meses. Empresa, casa, carro, conta bancária. Minha esposa me deixou levando nossos filhos. Fiquei literalmente na rua. Como chegou aqui? Marina perguntou. Um dia desmaiei de fome próximo a uma igreja. O padre me trouxe para cá. Dona Eulália me acolheu, me alimentou, me deu dignidade de volta. Agora uso minha experiência em negócios para ajudar o abrigo e também outras pessoas que chegam aqui perdidas. É minha forma de retribuir. Uma jovem mulher de 20 e poucos anos apareceu vindo da cozinha. Ela tinha pele morena, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo alto e olhos expressivos. Dona Eulália, terminei de limpar a cozinha, ela disse. Então notou Marina e Sofia. Oi, chegaram agora? Esta é Raquel, Jorge apresentou. Ela estuda administração na universidade e trabalha aqui em troca de moradia. Raquel sentou-se com eles, sua energia contagiante. Estou no último ano da faculdade. Quando meus pais faleceram em um acidente há 3 anos, não tinha como pagar aluguel e continuar estudando. Dona Eulália me ofereceu um quarto aqui se eu ajudasse com as tarefas. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Marina se sentiu envolvida por aquela comunidade de pessoas que, assim como ela, haviam enfrentado tragédias e encontrado refúgio naquele lugar simples. Sofia bocejou, seus olhos finalmente pesados de sono e barriga cheia. Vou mostrar onde vocês vão dormir, Dona Eulália disse, voltando com roupas limpas. Temos um quarto pequeno com 2 camas. Não é luxo, mas é confortável. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Marina e Sofia dormiram em camas limpas, com barrigas cheias e um teto sobre suas cabeças. Marina ficou acordada por um tempo, ouvindo a respiração tranquila de Sofia. Pensou no marido, morto há 8 meses em um acidente de construção. Pensou em como a família dele a havia expulsado, culpando-a pela tragédia. Pensou nos meses de desespero, tentando encontrar trabalho sem sucesso, no despejo, nas noites na rua. E pensou no homem de terno que as havia humilhado naquela tarde. Enquanto Marina começava sua nova vida no abrigo, Ricardo enfrentava os primeiros sinais de que seu mundo estava desmoronando.
Na manhã seguinte à partida de Patrícia, ele chegou ao escritório central de suas padarias e encontrou seu sócio minoritário, Ademar Ferreira, esperando-o. Ademar era um homem baixo e robusto, de 55 anos, com uma barriga pronunciada e olhos pequenos que pareciam sempre calcular algo. Ele havia investido na empresa há 5 anos, comprando 30% das ações, mas sempre se ressentiu de não ter controle total. Ricardo, precisamos conversar, Ademar disse, entrando no escritório sem ser convidado. Estou ocupado, Ademar. O que quer? Ademar fechou a porta e colocou uma pasta sobre a mesa. Soube que Patrícia foi embora. Lamento muito. Ela era realmente o cérebro por trás de tudo isso, não era? Ricardo cerrou os dentes. Vá direto ao ponto. Então vou. Estive revisando os livros da empresa com meu contador. Encontrei várias irregularidades fiscais. Documentos que não foram declarados corretamente, pagamentos suspeitos, deduções questionáveis. Coisas que poderiam causar sérios problemas se a Receita Federal decidisse investigar. Patrícia cuidava disso. Sempre foi tudo legal. Porque, segundo meu advogado, há material suficiente aqui para uma investigação criminal. A menos que... A menos que o quê? Ademar sorriu, uma expressão desagradável. A menos que renegociemos nossa parceria. Quero 45% da empresa e participação ativa nas decisões. Se concordar, esses documentos desaparecem. Ricardo se levantou bruscamente. Isso é chantagem. Chame do que quiser. Você tem até sexta-feira para decidir. Pense bem, Ricardo. Sem Patrícia para te proteger, você está vulnerável. Aceite minha proposta ou enfrente as consequências. Ademar saiu do escritório, deixando a pasta sobre a mesa. Ricardo a abriu com mãos trêmulas e viu cópias de documentos que realmente pareciam comprometedores. Patrícia sempre lidava com aquilo, mantendo-o protegido de qualquer escrutínio legal. Agora ele estava exposto. A semana que se seguiu foi uma série de más decisões. Ricardo, sem Patrícia para aconselhá-lo, decidiu demitir funcionários veteranos para cortar custos, imaginando que assim compensaria as perdas financeiras iminentes. Entre os demitidos estava Roberto Mendes, seu gerente operacional há 15 anos, um homem competente e leal que sempre tentou alertar Ricardo sobre suas atitudes arrogantes com funcionários e clientes. Ricardo, você está cometendo um erro, Roberto disse quando recebeu a notícia da demissão. A equipe está desmotivada, a qualidade está caindo, os clientes estão reclamando. Demitir as pessoas que seguram tudo não vai resolver nada. Não preciso de conselhos de um funcionário demitido, Ricardo retrucou. Pegue suas coisas e saia. Roberto balançou a cabeça tristemente. Um dia você vai entender que o problema não está na equipe, está em você. Além das demissões, Ricardo começou a cortar custos na qualidade dos ingredientes. Substituiu farinha premium por versões mais baratas, trocou manteiga por margarina, reduziu a quantidade de recheios. O impacto foi imediato. Clientes fiéis começaram a notar a diferença. Esse pão não está com o mesmo sabor de sempre, uma cliente habitual reclamou no balcão. Deve ser sua imaginação, o atendente respondeu nervoso. Ele sabia que a qualidade havia piorado, mas tinha medo de perder o emprego se dissesse algo. As reclamações se multiplicaram. Comentários negativos começaram a aparecer nas redes sociais. A padaria Tavares não é mais a mesma, dizia uma avaliação. Qualidade despencou, preços continuam altos, não volto mais, dizia outra. Enquanto o império de Ricardo começava a ruir, Marina encontrava seu caminho no abrigo. Dona Eulália a convidou para ajudar na cozinha, preparando as refeições para os moradores e voluntários. Foi ali, mexendo panelas e amassando massa, que Marina revelou um talento esquecido. Minha avó tinha uma padaria pequena quando eu era criança. Marina contou para Raquel enquanto preparava pães para o almoço. Ela me ensinou tudo sobre fermentação, sobre como trabalhar a massa, sobre os segredos de um bom pão. Depois que ela morreu, nunca mais fiz isso profissionalmente.
Os pães que Marina preparou naquele dia eram excepcionais. Crostas douradas e crocantes, miolos macios e aromáticos, sabor profundo e complexo. Os moradores do abrigo comentaram entusiasmados durante o almoço. "Marina, isso está incrível!" um dos moradores exclamou. "Sério, esse é o melhor pão que já comi." Jorge provou um pedaço e seus olhos se arregalaram. "Marina, você tem um dom. Esse pão é melhor que qualquer coisa que se encontra nas padarias caras da região." Raquel teve uma ideia naquela mesma tarde. "E se você vendesse seus pães? Poderíamos montar uma barraquinha na praça, começar pequeno." "Eu não tenho dinheiro para comprar ingredientes," Marina disse. "O abrigo tem uma verba pequena para ajudar moradores a começarem projetos de geração de renda," Dona Eulália explicou. "Podemos destinar uma parte para você comprar ingredientes iniciais. Depois, você vai repondo conforme vender." Jorge se animou com a ideia. "Eu posso ajudar a estruturar isso, calcular custos, definir preços, criar um plano básico de negócio. É simples, mas funcional." Sofia, sentada no chão desenhando, levantou a cabeça. "Mamãe, posso fazer desenhos para vocês venderem o pão?" Marina sentiu lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em meses, ela via esperança. "Vocês acreditam mesmo que isso pode dar certo? Já vi muita coisa dar certo quando as pessoas têm determinação e talento," Dona Eulália disse. "E você tem ambos." Nos dias seguintes, eles trabalharam no projeto. Jorge usou sua experiência empresarial para calcular custos de ingredientes, embalar os produtos, estabelecer margens de lucro viáveis. Raquel criou um pequeno perfil nas redes sociais chamado Pães da Marina. Sofia desenhou panfletos coloridos com uma casinha e corações, que eles começaram a distribuir pela vizinhança. A primeira manhã de vendas foi tímida. Marina montou uma mesa simples na praça próxima ao abrigo, com 2 dúzias de pães. Ela estava nervosa, com medo de que ninguém parasse, de que tudo fosse um fracasso. Sofia estava ao seu lado, oferecendo panfletos aos passantes. "Pão quentinho, acabou de sair do forno!" Sofia gritava com sua voz infantil. Um senhor idoso parou, atraído pelo aroma. "Quanto custa?" Marina disse o preço, muito mais baixo que as padarias comerciais. O homem comprou 2 pães. Depois veio uma dona de casa, depois um grupo de estudantes. Ao meio-dia, todos os pães haviam sido vendidos. "Mamãe, conseguimos!" Sofia pulou animada. Nos dias seguintes, a clientela cresceu. As pessoas comentavam sobre a qualidade excepcional dos produtos. Marina começou a diversificar, fazendo broas, roscas, pães recheados. Tudo que ela colocava na banca se esgotava rapidamente. Foi então que Márcio Santos apareceu. Márcio era um influenciador digital local, com cerca de 200 mil seguidores. Ele tinha 26 anos, cabelos coloridos, tatuagens nos braços e uma câmera sempre na mão. Ele fazia trabalho voluntário no abrigo uma vez por semana, ajudando na manutenção do prédio. Dona Eulália me contou sua história. Márcio disse para Marina enquanto gravava com o celular. "Posso fazer um vídeo sobre você? Acho que as pessoas precisam conhecer isso." Marina hesitou. "Não sei, é muito pessoal. Não precisa contar tudo, só a parte sobre a superação, sobre seus pães. Isso pode ajudar seu negócio." Marina concordou. Márcio passou a tarde gravando. Marina trabalhando a massa, Sofia desenhando panfletos, os clientes elogiando os produtos. Ele editou tudo com uma trilha sonora emocionante e postou no dia seguinte com a legenda: "Conheçam a história de Marina, uma mãe que transformou talento em esperança." O vídeo viralizou. Em 2 dias, tinha 500 mil visualizações. Em uma semana, mais de 2 milhões. Os comentários eram de apoio e admiração. Pessoas começaram a procurar Marina na praça só por causa do vídeo. Emissoras de rádio locais entraram em contato querendo entrevistá-la. "Não consigo acreditar nisso", Marina disse, lendo os comentários no celular emprestado de Raquel. "Acredite", Raquel sorriu. "As pessoas se conectam com histórias verdadeiras e a sua é inspiradora." Jorge teve outra ideia.
Com essa repercussão, poderíamos fazer uma campanha de financiamento coletivo, arrecadar dinheiro para você abrir uma padaria de verdade, pequena, mas estruturada. Isso é muito, Marina disse, assustada. Não é. É o que você merece. Raquel montou a campanha online, estabelecendo uma meta modesta de R$ 20.000 para alugar um pequeno espaço, comprar equipamentos básicos e ingredientes. Em 3 dias, a meta foi atingida. Em uma semana, haviam arrecadado 50 mil. Pessoas de todo o país contribuíam, mandando mensagens de apoio. Marina, você tocou o coração das pessoas, Márcio disse. Isso é maior do que você imagina. Enquanto a vida de Marina florescia, Ricardo afundava em desespero. As padarias estavam perdendo dinheiro rapidamente. A qualidade inferior afastou os clientes fiéis e a reputação construída durante anos estava destruída. Ademar aproveitou o momento de fraqueza para pressionar ainda mais. Aceite minha oferta ou vou expor as irregularidades. Ademar ameaçou em uma reunião tensa. Ricardo, encurralado, cedeu. Assinou documentos dando a Ademar 45% da empresa e poder de veto em decisões importantes. Mas isso não foi suficiente para salvar o negócio. Ademar começou a tomar decisões ainda mais destrutivas, cortando mais custos, demitindo funcionários experientes, reduzindo ainda mais a qualidade. Ademar, você está destruindo tudo, Ricardo protestou. Estou salvando o que pode ser salvo. Sua administração incompetente nos trouxe até aqui. Agora eu comando. Uma investigação trabalhista foi aberta após denúncias de funcionários demitidos injustamente. Multas pesadas foram aplicadas. Fornecedores começaram a exigir pagamento adiantado porque a credibilidade da empresa estava abalada. Uma a uma, as padarias começaram a fechar. A que um dia foi uma rede de luxo agora era sinônimo de queda e decadência. Ricardo tentou pedir ajuda a Patrícia. Ele foi até o apartamento dela uma noite, desesperado. Patrícia, por favor, você sempre soube como resolver essas coisas. Ajude-me. Patrícia o encarou da porta sem convidá-lo para entrar. Não, eu te avisei, Ricardo. Você escolheu sua arrogância em vez de me escutar. Agora, enfrente as consequências. Vou perder tudo. Sim, vai. E talvez seja exatamente o que você precisa para aprender alguma coisa sobre humildade. Ela fechou a porta na cara dele. Ricardo ficou parado no corredor, sentindo o mundo desabar. Nos meses seguintes, a situação só piorou. Ademar, percebendo que o negócio era irrecuperável, começou a articular com outros investidores para expulsar Ricardo completamente da presidência. Você não pode fazer isso, Ricardo gritou em uma assembleia de acionistas. Podemos e vamos, um dos investidores disse. Você levou esta empresa à falência. Não temos escolha senão removê-lo. A votação foi unânime. Ricardo foi destituído da presidência da própria empresa. Sem salário, com dívidas acumuladas e reputação destruída, ele foi forçado a vender a mansão para pagar credores. Mudou-se para um apartamento modesto de 2 quartos, em um bairro simples. Pela primeira vez na vida, Ricardo Tavares conheceu a ansiedade de não saber como pagaria as contas. Ele tentou encontrar emprego, mas sua reputação o precedia. Empresas não queriam contratá-lo. Depois de 3 meses de procura, a única posição disponível foi como auxiliar de limpeza em uma empresa de eventos. O salário era baixo, o trabalho era braçal, mas ele não tinha escolha. Quando você pode começar? O gerente de recursos humanos perguntou. Amanhã, Ricardo respondeu, engolindo seu orgulho. No primeiro dia de trabalho, vestindo o uniforme de zelador e carregando baldes de limpeza, Ricardo mal reconhecia a própria vida. Ele limpava banheiros, recolhia lixo, varria salões. As pessoas o tratavam como invisível, assim como ele sempre havia tratado funcionários em posições semelhantes. Enquanto isso, Marina inaugurou sua pequena padaria. O local tinha apenas 40 metros quadrados, mas estava impecável. Equipamentos novos, balcão organizado, paredes pintadas de branco com detalhes em azul.
A placa na frente dizia: Pães da Marina, feito com amor. A fila na inauguração deu a volta no quarteirão. Pessoas que haviam contribuído para a campanha, moradores do abrigo, clientes fiéis da praça, curiosos que haviam visto o vídeo viral. Marina estava nervosa, mas radiante. Sofia, vestindo um avental miniatura, ajudava a entregar sacolinhas de brinde. Nunca imaginei que chegaria até aqui. Marina disse para Dona Eulália, que estava ao seu lado. Você merece isso e muito mais, minha filha. A senhora respondeu, os olhos brilhando de orgulho. Jorge assumiu como gerente administrativo, recusando salário maior do que o necessário para suas necessidades básicas. Você me deu uma oportunidade quando eu mais precisava ajudando no abrigo. É a minha vez de retribuir, ele disse. Marina também contratou outros moradores do abrigo. Paulo, o voluntário que havia trazido sopa em seu primeiro dia, tornou-se padeiro assistente. Clarice, uma mulher de 40 anos que vivia no abrigo há 6 meses, ficou responsável pelo atendimento. Cada pessoa contratada tinha sua própria história de luta e superação. Mas Marina não esqueceu de onde veio. Todas as manhãs, antes de abrir para o público, ela separava 50 pães e distribuía gratuitamente em comunidades carentes, incluindo o próprio Abrigo Esperança. Por que você faz isso? Um repórter perguntou. Você mesma passou necessidade, precisa construir seu negócio. Justamente porque passei necessidade, sei como um pão pode significar tudo para alguém. Marina respondeu. Nunca vou esquecer de onde vim. A história da padaria com propósito social se espalhou. Outras empresas começaram a fazer doações de ingredientes. A padaria cresceu em faturamento e em impacto social. 6 meses após a inauguração, Marina já pensava em expandir, talvez abrir uma segunda unidade. Foi em uma noite chuvosa, semelhante àquela que mudara sua vida, que a notícia chegou. Raquel entrou correndo na padaria minutos antes do fechamento. Marina, você foi indicada para o Prêmio Empreendedor Social do Ano. Marina largou a bandeja que segurava. O quê? É um prêmio nacional. Eles reconhecem pessoas que combinam negócio com impacto social. A cerimônia é mês que vem. Jorge conferiu o e-mail no computador da padaria. Era verdade. Marina estava entre os 10 finalistas de todo o país. A cerimônia seria em um grande hotel, com cobertura de imprensa e presença de autoridades. Eu não posso ir, Marina disse em pânico. Não tenho nada para vestir. Não sei como me comportar nesses eventos. Você vai sim, Raquel disse com firmeza. Vamos dar um jeito. Você merece esse reconhecimento. Nas semanas seguintes, a preparação foi intensa. Raquel conseguiu uma doação de um vestido elegante de uma boutique local que queria apoiar a causa. Dona Eulália ensaiou com Marina como se portar em evento formal. Sofia ficou ainda mais animada que a própria mãe. Mamãe vai receber um prêmio. Ela contava para todos que conhecia. A noite da cerimônia chegou. Marina estava incrivelmente nervosa, ajustando o vestido azul marinho pela 1000ª vez. Sofia estava ao seu lado, usando um vestido branco, segurando um buquê de flores que dariam à mãe no final. Jorge, Raquel, Dona Eulália e outros moradores do abrigo também compareceram, enchendo uma mesa inteira. O salão do hotel era grandioso, com lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos florais, garçons circulando com taças de champanhe. Marina se sentiu deslocada por um momento, lembrando de quando havia sido expulsa de lugares assim. Mas então olhou para Sofia sorrindo ao seu lado e lembrou-se de que agora ela pertencia ali tanto quanto qualquer outra pessoa. O que Marina não sabia era que Ricardo Tavares estava naquele exato momento no mesmo hotel, vestindo uniforme de zelador, carregando um carrinho de limpeza pelos corredores dos fundos. Sua empresa de limpeza havia sido contratada para fazer o serviço pós-evento. Ricardo entrou no salão de serviço minutos antes da cerimônia começar para verificar o estoque de materiais.
Através de uma porta entreaberta, ele podia ver o evento principal acontecendo. Pessoas elegantes conversando, música ao fundo, mesas decoradas. Ele reconheceu algumas figuras públicas, empresários que um dia o cumprimentaram como igual. Um supervisor se aproximou. Ricardo, depois que o evento terminar, você e Marcos vão limpar o salão principal. Vai ter muita sujeira, então preparem os equipamentos. Sim, senhor, Ricardo respondeu automaticamente. Ele ficou observando por alguns minutos enquanto a cerimônia começava. Um apresentador elegante subia ao palco, anunciando os premiados em diferentes categorias. Ricardo estava prestes a se afastar quando ouviu um nome que o fez congelar. Na categoria Empreendedor Social do Ano, a vencedora é Marina Silva, da Pães da Marina. Aplausos explodiram no salão. Ricardo olhou para o palco e sentiu seu coração parar. Subindo os degraus, com um sorriso tímido, estava a mulher que ele havia expulsado de sua padaria meses atrás. Ela estava elegante, confiante, radiante. E ao lado dela, esperando com um buquê de flores, estava a menina que havia chorado enquanto eram arrastadas para a rua. Ricardo se afastou da porta, respiração acelerada, mãos tremendo. Não podia ser verdade. Aquela mulher maltrapilha que implorava por comida agora estava no palco recebendo um prêmio nacional, enquanto ele limpava banheiros nos fundos. Ele se encostou na parede, sentindo náusea. Por instinto mórbido, voltou à porta para continuar observando. Marina estava fazendo um discurso, sua voz firme, ecoando pelos alto-falantes. Quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim quando eu não tinha motivos para acreditar em mim mesma, Marina dizia. Dona Eulália, que me acolheu quando eu não tinha nada. Jorge, que me ensinou que é possível recomeçar. Raquel, que transformou minha história em oportunidade. E principalmente a minha filha Sofia, que me deu forças para continuar nos dias mais difíceis. Sofia subiu ao palco e entregou as flores para a mãe. Marina a abraçou enquanto fotógrafos registravam o momento. As lágrimas escorriam pelo rosto de Marina enquanto ela segurava o troféu, mas eram lágrimas de alegria, de vitória, de validação. Mas não posso aceitar este prêmio pensando só em mim, Marina continuou. Este prêmio é de todas as pessoas que estão lutando, que estão passando fome, que estão sendo ignoradas e humilhadas por uma sociedade que não as enxerga. Eu estive lá. Sei como é doloroso ser tratada como menos que nada. Por isso, quero dedicar este prêmio a todas essas pessoas e renovar meu compromisso de usar meu negócio para fazer diferença real em suas vidas. Mais aplausos. Ricardo sentiu algo se quebrando dentro dele. Não era inveja ou raiva. Era algo muito pior. Era a compreensão profunda e terrível do que ele havia feito, de quem ele havia sido. Aquela mulher no palco, triunfante e digna, era a mesma que ele havia jogado na rua sob a chuva, sem um pingo de compaixão. E agora ela estava lá em cima, enquanto ele estava ali embaixo. E de alguma forma perversa do destino, ambas as posições eram merecidas. Ele saiu cambaleando do salão de serviço e foi para o banheiro dos funcionários. Trancou-se em uma cabine e começou a chorar silenciosamente, algo que não fazia desde criança. Todas as máscaras, todo o orgulho, toda a arrogância desmoronaram. Ele viu claramente o monstro que havia sido, as pessoas que havia machucado, as vidas que havia tornado mais difíceis simplesmente porque podia. Quando finalmente saiu, seus olhos estavam vermelhos. Lavou o rosto na pia e encarou seu reflexo no espelho embaçado. O homem que o encarava de volta estava irreconhecível. Não era mais o executivo poderoso de terno caro. Era apenas um homem de meia idade, exausto, quebrado, trabalhando em um emprego humilde para sobreviver. O evento terminou por volta da meia-noite. Ricardo e outro funcionário começaram a limpar o salão. Ele varria o chão, recolhia copos descartáveis, empilhava cadeiras. Cada movimento era mecânico.
sua mente ainda presa naquele momento de revelação. Nos dias seguintes, Ricardo não conseguia parar de pensar em Marina. Ele pesquisou sobre ela na internet e encontrou dezenas de matérias. Leu sua história completa, como perdeu o marido, como foi expulsa pela família dele, como passou meses na rua com a filha, e encontrou menção ao incidente na padaria, descrito por ela em uma entrevista como o momento mais humilhante de minha vida, quando um homem me fez sentir que eu não era nada. Ela não havia citado seu nome, não havia exposto sua identidade, mas ele sabia que era sobre ele. Aquele homem era ele. Ricardo passou noites sem dormir, atormentado pela culpa. Ele precisava fazer algo, mas o quê? Como você pede perdão por algo tão cruel? Como você desfaz a humilhação que causou? 2 semanas após a cerimônia, Ricardo tomou uma decisão. Ele esperou até o horário de fechamento da padaria de Marina e caminhou até lá. Suas mãos suavam enquanto ele ensaiava mentalmente o que diria. A padaria estava fechando. Apenas Marina e uma funcionária finalizando a limpeza do dia. Ricardo bateu na porta de vidro. Marina olhou, vendo um homem de aparência simples do lado de fora. Ela caminhou até a porta, mas não abriu completamente, apenas o suficiente para conversar. Já estamos fechados, ela disse educadamente. Abrimos amanhã às 6 da manhã. Marina, eu preciso falar com você, por favor. Algo na voz dele fez Marina olhar mais atentamente. Algo nos olhos dele era familiar. E então ela se lembrou. O homem de terno, a padaria luxuosa, a chuva. Você, ela sussurrou, o rosto empalidecendo. Sua primeira reação foi fechar a porta, mas algo a impediu. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse o fato dele parecer tão diferente, tão quebrado. Por favor, só 5 minutos, Ricardo implorou. Marina hesitou, então abriu a porta. Clara, pode ir para casa, eu termino aqui. A funcionária saiu, lançando um olhar preocupado para Marina. Quando ficaram sozinhos, Marina cruzou os braços, mantendo distância. O que você quer? Ricardo não conseguia encará-la. Eu vim pedir perdão. Perdão? Marina repetiu, a voz carregada de emoção contida. Você me expulsou da sua padaria enquanto minha filha chorava de fome. Você nos humilhou na frente de todo mundo, nos tratou como lixo. E agora quer perdão? Eu sei que não mereço. Eu sei que nada que eu diga vai desfazer o que fiz, mas preciso que você saiba que eu me arrependo profundamente. Aquele dia me persegue. Seu rosto, o choro da sua filha, me persegue. Por que agora? Por que não naquele dia quando você me viu implorar? Porque eu era um monstro naquele dia, Ricardo disse, lágrimas começando a escorrer. Eu era arrogante, cruel, egoísta. Eu nunca havia conhecido dificuldade, nunca havia precisado de ajuda. Achava que era superior às pessoas que precisavam. E então, perdi tudo. Minha esposa me deixou, meu sócio me traiu, minha empresa faliu, perdi minha casa, minha posição, tudo. Agora trabalho como zelador, moro em um apartamento minúsculo, mal consigo pagar as contas. E só depois de cair tão baixo é que consegui enxergar o quão baixo eu já era. Marina escutava em silêncio, processando cada palavra. Parte dela queria expulsá-lo, gritar, fazê-lo sentir a mesma dor que ela sentiu. Mas outra parte via quebrantamento genuíno nos olhos dele. Eu te vi recebendo o prêmio, Ricardo continuou. Eu estava trabalhando no evento, limpando os bastidores. Vi você no palco, linda e vitoriosa, e vi sua filha te abraçando. E naquele momento entendi o tamanho da minha crueldade. Você não estava pedindo esmola naquele dia. Você estava pedindo ajuda. E eu não só neguei, como te humilhei. Fiz você sentir que não valia nada, quando na verdade era eu que não valia nada. Marina sentiu suas próprias lágrimas surgirem. Você sabe como é estar com fome? Com tanta fome que dói fisicamente? E ver sua filha naquele estado? Eu estava desesperada. Teria feito qualquer coisa. E você nos jogou fora como se fôssemos lixo. Eu sei. E vou carregar isso pelo resto da vida.
Não vim aqui esperando seu perdão porque não mereço. Vim porque você merece ouvir que estava certa em me odiar, que eu era exatamente o monstro que parecia ser, e que você é 1000 vezes a pessoa que eu jamais fui. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Marina enxugou as lágrimas e respirou fundo. Sabe o que é irônico? Durante meses, eu te odiei. Sonhava em encontrá-lo de novo, em jogar na sua cara o quanto tinha me machucado. Mas agora que você está aqui, só sinto pena. Eu mereço sua pena. Não, Marina disse firmemente. Ninguém merece ser reduzido ao pior momento de sua vida, assim como eu não merecia ser reduzida àquele momento de desespero. A diferença é que eu aprendi isso cedo. Você está aprendendo agora. Ricardo finalmente a encarou. Como você consegue ser tão generosa depois do que fiz? Porque Dona Eulália me ensinou que guardar ódio só machuca quem guarda. Porque Jorge me mostrou que todos podemos cair e levantar. Porque minha filha ainda acredita que as pessoas podem ser boas e eu não quero provar que ela está errada. Marina caminhou até o balcão e voltou com uma sacola. Dentro havia 2 pães ainda morninhos. Tome, jante hoje sem passar fome. Ricardo pegou a sacola com mãos trêmulas. Eu não mereço sua bondade. Ninguém merece bondade. É por isso que ela é bondade. Vai embora agora. Preciso fechar a padaria. Ricardo se virou para sair, mas parou na porta. Marina? Sim? Obrigado, por não me odiar tanto quanto eu mereço. Depois que ele saiu, Marina trancou a porta e se permitiu chorar. Não era choro de tristeza ou raiva, era alívio. Ela havia carregado aquele peso por tanto tempo e, de alguma forma, vê-lo quebrado e arrependido havia liberado algo dentro dela. Mas a história não terminaria ali. Nos dias seguintes, Marina não conseguia parar de pensar em Ricardo. Ela conversou com Dona Eulália sobre o encontro. O que acha que devo fazer? Marina perguntou. Dona Eulália refletiu enquanto servia chá. O que seu coração manda? Meu coração diz muitas coisas contraditórias. Então, deixe eu te contar uma coisa, minha filha. Eu abri este abrigo há 40 anos porque meu irmão morreu nas ruas. Ele era viciado. Tinha feito coisas terríveis para alimentar o vício. A família toda o abandonou, inclusive eu. Quando finalmente procurei por ele, era tarde demais. Ele havia morrido sozinho debaixo de uma ponte. Desde então, jurei nunca mais virar as costas para alguém que precisa de ajuda. Não importa o que tenha feito no passado. Você acha que ele merece ajuda? Acho que todos merecem a chance de se tornar algo melhor. A questão é, ele realmente quer mudar ou só está com medo de seguir caindo? Marina pensou muito sobre isso. Uma semana depois, ela foi até o endereço que Ricardo havia deixado. Era um prédio simples em um bairro popular. Ela subiu 3 andares e bateu na porta do apartamento 32. Ricardo abriu, surpreso e assustado. Marina, o que? Aconteceu algo? Posso entrar? Ele abriu caminho. O apartamento era minúsculo e espartano. Uma sala com sofá velho, uma cozinha minúscula, uma porta que provavelmente levava a um quarto. Limpo, mas vazio de qualquer conforto. Vim fazer uma proposta. Marina disse diretamente. Preciso de ajuda na padaria. Estou expandindo o projeto social e preciso de alguém para coordenar as entregas nas comunidades. O salário é básico, o trabalho é braçal, você vai acordar às 4 da manhã todos os dias. Mas é uma oportunidade honesta. Ricardo ficou boquiaberto. Por quê? Por que você faria isso por mim? Não estou fazendo por você. Estou fazendo apesar de você. Minha padaria é sobre segundas chances, sobre não desistir das pessoas. Se eu começar a escolher quem merece e quem não merece, então me torno exatamente o que você foi naquele dia. Eu aceito, Ricardo disse imediatamente. Tem uma condição. Você vai trabalhar diretamente no projeto social. Todas as manhãs vai acordar às 4, ajudar a preparar os pães doados e distribuí-los pessoalmente nas comunidades carentes.
Vai olhar nos olhos das pessoas que passam fome, vai ouvir suas histórias, vai entender o que é precisar daquela ajuda. Se em 3 meses você continuar querendo o trabalho, conversamos sobre um cargo permanente. Eu entendo e aceito tudo. Então comece na segunda-feira. Ricardo começou no dia marcado. Acordar às 4 da manhã foi brutal. Seu corpo não estava acostumado com trabalho físico tão cedo. Ele chegou à padaria ainda de madrugada e encontrou Marina e Paulo, já preparando as primeiras fornadas. Você vai começar ajudando o Paulo a preparar a massa para os pães doados, Marina instruiu. Depois, vai ajudar a carregar tudo na van e fazer as entregas. O trabalho era exaustivo. Ricardo não tinha jeito para panificação. Suas mãos não estavam acostumadas com a massa. Seu ritmo era lento. Paulo, o ex-voluntário que Marina havia contratado, teve paciência para ensiná-lo. Precisa sentir a massa, não só mexer mecanicamente, Paulo explicava. Veja assim. Depois de preparar os pães, Ricardo ajudou a carregar tudo em uma van velha que Jorge havia conseguido doada. Eles seguiram para a primeira comunidade, um conjunto de casas simples onde moravam famílias de baixa renda. Bom dia, Dona Maria. Paulo cumprimentou uma senhora na primeira casa. Trouxemos o pão de hoje. A senhora, de uns 70 anos, sorriso sem vários dentes, aceitou o pão com gratidão. Vocês são uma bênção, meu filho. Hoje é aniversário do meu neto, e ter um pão quentinho para comemorar é um presente. Ricardo observou a cena em silêncio. Aquela senhora lembrava-o de como havia tratado Marina. A gratidão genuína dela, por algo tão simples como pão, o fez sentir um aperto no peito. Eles fizeram 17 paradas naquela manhã. Em cada casa, Ricardo via gratidão, dignidade, histórias de luta, uma mãe solo com 3 filhos, um senhor cadeirante que morava sozinho, uma família que havia perdido tudo em um incêndio. Cada pessoa tinha um nome, uma história, uma vida complexa que ele nunca havia se importado em considerar antes. É difícil, não é? Paulo comentou enquanto voltavam para a padaria. Ver que por trás de cada pessoa precisando de ajuda existe uma história completa. Sim, Ricardo admitiu. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Marina faz isso há meses, todo dia, sem falta. É por isso que ela é especial. Ela lembra de onde veio. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Ricardo lentamente melhorou suas habilidades de panificação. Suas mãos ficaram calejadas, seu corpo se acostumou ao horário brutal. Mas a parte mais difícil era emocional. Cada entrega era um lembrete de sua própria crueldade passada. Um dia, durante uma entrega, uma menina pequena correu até Ricardo com um desenho. Tio, fiz um desenho do pão que você trouxe. Veja! Era um desenho infantil de um pão com uma cara feliz. Ricardo sentiu lágrimas surgirem. Aquela criança, tão parecida com Sofia havia sido, não via um homem levando comida, via um herói trazendo alegria. Está lindo, Ricardo disse, a voz embargada. Posso ficar com ele? A menina assentiu entusiasmada. Ricardo guardou o desenho no bolso e o manteve consigo. Todas as vezes que sentia pena de si mesmo, olhava para aquele desenho e lembrava por que estava fazendo aquilo. Marina observava sua transformação de longe. Ela via quando ele chegava exausto, mas continuava trabalhando. Via quando ele conversava com as pessoas nas entregas, genuinamente interessado em suas histórias. Via quando ele ficava depois do horário para ajudar sem ser pedido. Ele está realmente mudando, Jorge comentou com Marina um dia. Não é fingimento. Ele está verdadeiramente entendendo. Espero que sim, Marina respondeu. Mas o tempo vai dizer. Após 3 meses, Marina chamou Ricardo para uma conversa. Eles se sentaram na padaria vazia depois do fechamento. Seus 3 meses de teste terminaram, Marina começou. Como você se sente? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Exausto, humilhado, mas também vivo. Pela primeira vez em décadas, sinto que estou fazendo algo que importa.
Não estou construindo um império para inflar meu ego. Estou ajudando pessoas que realmente precisam. O trabalho vai ficar mais difícil. Estou planejando expandir o projeto social. Precisamos entregar em mais comunidades, estruturar melhor as rotas, talvez até buscar parcerias com outras organizações. Eu quero continuar, se você me aceitar. Marina estudou seu rosto. Ela via sinceridade ali, mas também via fragilidade. Ricardo havia sido quebrado e agora estava sendo reconstruído, mas reconstruções levam tempo. Tem outra condição, ela disse. Quero que você more no Abrigo Esperança por um tempo. Não porque você não pode pagar aluguel, mas porque precisa continuar lembrando de onde caiu e para onde pode subir. Dona Eulália vai me aceitar depois de quem eu fui? Já conversamos. Ela está disposta a te dar uma chance se você estiver disposto a contribuir como voluntário nas horas vagas. Ricardo aceitou. Ele deixou seu apartamento e se mudou para um dos quartos do abrigo. Lá, ele dividiu espaço com outras pessoas que haviam perdido tudo e estavam reconstruindo. Ele ajudava na manutenção do prédio, cozinhava para os moradores, limpava áreas comuns. Uma noite, Jorge sentou-se com ele na sala comum. Você sabe que eu também perdi tudo, certo? Sim, Marina me contou. Então você sabe que entendo o que está passando. Mas tem uma diferença entre nós. Eu fui traído por alguém em quem confiei. Você foi traído por você mesmo, por suas próprias escolhas. Ricardo assentiu tristemente. Eu sei. Não estou dizendo isso para te machucar. Estou dizendo porque é importante você entender que sua redenção vai ser mais difícil. Não foi o destino que te trouxe aqui. Foram suas ações. E só suas ações podem te tirar daqui. Como eu faço isso? Como me torno alguém melhor? Jorge sorriu. Você já começou, mas é um processo longo. Todo dia você precisa escolher ser melhor que foi ontem. Todo dia. Enquanto Ricardo trabalhava em sua transformação, Ademar enfrentava suas próprias consequências. Sua ganância e negligência com as antigas padarias de Ricardo resultaram em investigações mais profundas. Foi descoberto que ele havia desviado fundos, sonegado impostos e explorado funcionários de maneira ilegal. Senhor Ferreira está preso por fraude fiscal e trabalhista. Um agente federal anunciou ao entrar em seu escritório com um mandado. Ademar tentou subornar, ameaçar, negociar, mas não havia saída. Ele foi indiciado e sua empresa entrou em colapso. As padarias, que já estavam em ruínas, fecharam definitivamente. O que um dia foi um império lucrativo, agora eram apenas pontos comerciais abandonados. Marina soube da falência das antigas padarias de Ricardo através de Jorge, que mantinha contato com ex-funcionários. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Ela conversou com Raquel, agora formada em administração e trabalhando como consultora. O que você acha de comprarmos um dos pontos falidos? Marina perguntou. Para expandir sua padaria? Não exatamente. Pensei em transformá-lo em um centro de formação profissional. Ensinar panificação e confeitaria para pessoas em vulnerabilidade social, oferecendo não apenas capacitação, mas oportunidade real de emprego. Raquel se animou imediatamente. Isso seria incrível. Poderíamos criar um programa estruturado com certificação, parcerias com empresas para contratar os formandos. Jorge se juntou à conversa. Eu posso usar meus contatos antigos. Conheço donos de restaurantes, hotéis, buffets que estariam interessados em contratar profissionais qualificados. Se estruturarmos bem, podemos criar um ciclo sustentável. O projeto saiu do papel rapidamente. Marina usou parte dos lucros de sua padaria e lançou outra campanha de financiamento coletivo. A resposta foi ainda mais impressionante que da primeira vez. Em 2 semanas, haviam arrecadado fundos suficientes para comprar um dos pontos falidos de Ademar e reformá-lo completamente. Ricardo participou ativamente da reforma. Ele pintou paredes, consertou equipamentos, limpou espaços.
Ver aquele lugar que um dia foi símbolo de luxo e arrogância, sendo transformado em instrumento de inclusão social, era surrealmente significativo. Esse lugar costumava representar tudo o que eu era de pior, Ricardo comentou, enquanto pintava uma parede. Agora vai representar tudo o que as pessoas podem ser de melhor. A inauguração do Centro de Formação Profissional Pães da Marina foi um evento emocionante. O espaço havia sido completamente transformado. Onde antes havia vitrines de produtos caros, agora havia salas de aula. Onde antes funcionários eram explorados, agora alunos seriam empoderados. Este centro representa mais que ensino de panificação, Marina disse em seu discurso de inauguração. Representa a crença de que todo mundo merece uma oportunidade, independente de onde começa. Representa a ideia de que podemos transformar dor em propósito. Os primeiros 20 alunos foram selecionados entre moradores de abrigos e comunidades carentes. Eles teriam aulas teóricas e práticas durante 6 meses, com materiais e alimentação fornecidos gratuitamente. Ricardo foi designado como um dos instrutores assistentes. Vocês confiam em mim para ensinar? Ele perguntou surpreso, quando Marina lhe contou. Você conhece o lado técnico do negócio. Mais importante, você conhece ambos os lados dessa história. Isso te torna único para inspirar essas pessoas. Ensinar foi revelador para Ricardo. Ele via nos alunos reflexos de si mesmo em diferentes momentos. Alguns tinham o desespero que Marina tinha naquele dia chuvoso. Outros tinham a arrogância que ele próprio teve. Seu trabalho era guiá-los através da técnica e da transformação pessoal. Panificação é sobre paciência, ele explicava em uma aula. Você não pode apressar a fermentação. Precisa dar tempo para a massa crescer naturalmente. Da mesma forma, não podem apressar suas jornadas pessoais. Crescimento real leva tempo. Uma aluna chamada Sandra, de 35 anos, ficou após a aula um dia. Professor Ricardo, posso perguntar uma coisa? Claro. Como o senhor acabou aqui? Quero dizer, vi que trabalha como assistente, mas parece que tem muito conhecimento sobre o negócio. Ricardo hesitou, então decidiu ser honesto. Eu costumava ser dono de padarias. Perdi tudo por ser arrogante e cruel. Estou aqui porque estou tentando ser uma pessoa melhor. Sandra processou isso. Então, há esperança para quem errou? Sempre há esperança para quem está disposto a mudar de verdade. Enquanto o centro de formação prosperava, Patrícia, a ex-esposa de Ricardo, tomou conhecimento do que estava acontecendo. Ela havia construído sua própria consultoria empresarial e era respeitada no meio. Quando soube que Ricardo estava trabalhando no projeto de Marina, ela ficou intrigada. Um dia, ela apareceu na padaria original de Marina. Vim falar com Marina Silva, ela disse ao atendente. Marina saiu dos fundos, limpando farinha das mãos. Posso ajudar? Sou Patrícia Almeida. Fui casada com Ricardo Tavares. Marina ficou tensa imediatamente. Ah, não vim causar problemas, Patrícia disse rapidamente. Vim oferecer ajuda. Soube do seu projeto de formação profissional e gostaria de oferecer mentoria de negócios gratuita para seus alunos. Administração, gestão financeira, marketing, as habilidades que vão precisar para prosperar. Marina estava desconfiada. Por quê? Patrícia sorriu tristemente. Porque falhei em transformar o Ricardo quando ainda estava com ele. Mas você conseguiu. E se você conseguiu fazer isso com ele, imagina o impacto que está tendo em pessoas que realmente querem mudar. Quero fazer parte disso. Marina aceitou a oferta. Patrícia começou a dar aulas mensais no centro de formação, ensinando aspectos empresariais essenciais. Ela e Ricardo se encontraram pela primeira vez em mais de um ano durante uma dessas aulas. Patrícia, Ricardo cumprimentou formalmente. Ricardo, ela respondeu. Eles ficaram em silêncio por um momento constrangedor. Você está diferente, ela finalmente disse. Estou tentando ser diferente. Não é só aparência, é nos olhos. Você parece humilde. Nunca pensei ver isso. Humildade forçada é diferente de humildade escolhida. Ainda estou aprendendo a diferença.
Patrícia tocou seu braço brevemente. Estou orgulhosa de você. Sei que não significa muito vindo de mim, mas estou. Significa muito, significa tudo. Eles não voltaram a ser casal, mas desenvolveram uma amizade respeitosa. Patrícia tornou-se uma das principais apoiadoras do projeto, usando sua rede de contatos para abrir portas e criar oportunidades. 6 meses após a inauguração do centro de formação, a primeira turma se formou. Todos os 20 alunos conseguiram emprego, muitos em estabelecimentos renomados que reconheceram sua qualificação. A cerimônia de formatura foi simples, mas emocionante. Sandra, a aluna que havia conversado com Ricardo, fez o discurso de despedida. Vim para cá achando que só aprenderia a fazer pão. Aprendi a fazer pão, mas também aprendi a fazer de minha vida algo com propósito. Obrigada, Marina, por criar este lugar. Obrigada, professores, por acreditarem em nós. Marina chorou durante todo o discurso. Sofia, agora com 8 anos, estava ao seu lado, também emocionada. Mamãe, você mudou a vida deles igual mudou a nossa. O sucesso do centro de formação atraiu atenção nacional. Reportagens foram feitas, documentários foram filmados. Marina foi convidada para palestras e entrevistas. E em uma dessas entrevistas, em um programa de televisão nacional, ela decidiu contar a história completa. Marina, você se tornou um ícone de superação, o apresentador disse. Mas há algo em sua história que ainda não foi amplamente divulgado. Algo sobre como tudo começou. Marina olhou para Sofia ao seu lado e depois para o público. Sim, há um momento que eu nunca esquecerei e que moldou tudo que fiz depois. Ela contou sobre aquele dia chuvoso, sobre a padaria luxuosa, sobre ser expulsa. Mas então ela fez algo inesperado. Pediu que Ricardo subisse ao palco. Ricardo estava nos bastidores, trabalhando como parte da equipe de apoio do evento. Quando ouviu seu nome, ficou paralisado. Um produtor o empurrou gentilmente. Vá! Ele subiu ao palco sob olhares curiosos, vestindo roupas simples, mas limpas. Ficou ao lado de Marina, visivelmente nervoso. Este é Ricardo, Marina disse. Ele era o dono daquela padaria. Ele foi o homem que me expulsou naquele dia. Murmúrios chocados percorreram a plateia. Ricardo manteve os olhos baixos, envergonhado. Mas ele também é o homem que perdeu tudo por sua arrogância e aprendeu humildade da forma mais difícil. Marina continuou. Ele é o homem que veio me pedir perdão sabendo que não merecia. E é o homem que agora trabalha no meu projeto social, ajudando outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que ele cometeu. Marina se virou para Ricardo. Quer contar sua parte da história? Ricardo respirou fundo e finalmente encarou as câmeras. Eu fui cruel. Não há outra palavra. Eu tratei Marina e sua filha como se não fossem humanas, como se não merecessem dignidade. E durante muito tempo, acreditei que minha riqueza me dava o direito de fazer isso. Então perdi tudo. E só depois de cair, de sentir fome, de ser invisível para as pessoas, é que entendi o monstro que eu havia sido. Ele fez uma pausa, lutando contra lágrimas. Marina me deu algo que eu não merecia, uma segunda chance. Não foi perdão fácil ou bonzinho. Foi uma chance de provar que pessoas podem mudar quando confrontadas com quem realmente são. Trabalho para ela agora, não como chefe, mas como aprendiz. Aprendo todo dia o que significa ver valor nas pessoas, independente de posição social ou conta bancária. A plateia estava em silêncio absoluto. O apresentador, experiente em entrevistas emocionais, parecia comovido. Marina, por que você decidiu ajudá-lo depois do que ele fez? O apresentador perguntou. Porque meu projeto é sobre segundas chances. Se começo a escolher quem merece e quem não merece baseado em seus erros passados, então deixo de ser sobre inclusão e passo a ser sobre julgamento. Ricardo errou terrivelmente, mas ele reconheceu, se arrependeu genuinamente e trabalha todo dia para ser melhor. Isso merece reconhecimento.
A repercussão da entrevista foi enorme. Algumas pessoas criticaram Marina por perdoar, outras a elogiaram pela humanidade, mas o resultado prático foi um aumento massivo no suporte ao projeto. Doações vindas de todo o país permitiram a abertura de novos centros de formação em diferentes regiões. Ricardo tornou-se involuntariamente porta-voz de campanhas contra o desperdício de alimentos e a favor da empatia social. Ele visitou escolas e empresas contando sua história como exemplo do que não fazer e de como mudança é possível. Não sou herói, ele dizia nessas palestras. Sou um exemplo de como orgulho destrói, mas também quero ser exemplo de que reconhecer erro e trabalhar para mudar é possível em qualquer idade. Sofia, que nunca esqueceu a fome daquele dia chuvoso, encontrou seu próprio propósito. Aos 8 anos, ela começou a desenhar cartazes para o projeto social, mantendo viva a memória de onde vieram e a gratidão por onde chegaram. Seus desenhos simples, mas poderosos, se tornaram símbolo do projeto. Mamãe, quando eu crescer, quero ser chefe de confeitaria, Sofia anunciou um dia. E quero ter minha própria padaria que também ajuda pessoas. Marina abraçou a filha, orgulhosa. Você vai conseguir, meu amor. Você já tem o coração certo para isso. 2 anos após o início de tudo, Marina inaugurou a 10ª unidade de sua rede de padarias escola. O evento foi coberto nacionalmente. Celebridade e autoridades compareceram. Mas o momento mais significativo foi quando Marina pediu a Ricardo que cortasse a fita inaugural ao seu lado. Você tem certeza? Ricardo perguntou surpreso. Você ajudou a construir isso tanto quanto qualquer um de nós. Não como dono, mas como parceiro de propósito. Merece estar aqui. Eles cortaram a fita juntos, sob aplausos. Ali estavam Marina, a mulher que foi expulsa sob a chuva, agora líder de um projeto nacional de impacto social. Sofia, a menina que chorou de fome, agora saudável e cheia de sonhos. Ricardo, o homem que causou tanto sofrimento, agora dedicado a aliviá-lo. Dona Eulália, a senhora que acolheu tantos necessitados. Jorge, o empresário que perdeu tudo e ajudou outros a não perder. Raquel, a estudante que transformou a educação em ferramenta de mudança. E Patrícia, a mulher que usou sua expertise para multiplicar impacto. Vocês sabem o que é incrível nisso tudo? Marina disse em seu discurso. Não é que criamos uma rede de padarias bem-sucedidas, é que provamos que não existe pessoa perdida demais para ser salva, nem erro grande demais para não ser aprendizado. Cada pessoa aqui hoje representa uma segunda chance. Alguns a receberam, outros a deram. Mas todos entendemos que nosso valor não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Ricardo, de pé ao lado dela, finalmente encontrou paz. Ele não havia recuperado sua fortuna e provavelmente nunca recuperaria. Mas havia recuperado algo infinitamente mais valioso, sua humanidade, seu propósito e a oportunidade de fazer diferença real na vida de pessoas que, como Marina um dia foi, só precisam de alguém para enxergá-las como humanas.